discipulado e o crescimento da igreja. Essa ideia de crescimento de igreja, nós temos muitas ferramentas, é uma visão estratégica onde você ensina os seus líderes a buscar mesmo outros discípulos, mas aqui eu coloquei essa ideia do caminho discipulado, tá, que eu achei interessante. A igreja aqui, que é o conjunto de pessoas, não é somente o templo, mas quando eu falo igreja, é o conjunto de pessoas reunidas a Cristo Jesus. Essa pessoa aqui, ela vai ser enviada, vai enviar, tá, a pregar o evangelho da palavra, o evangelho que está na palavra de Deus, o evangelho de Cristo Jesus. Vai ter sempre alguém para ouvir, por isso que é importante pregar, tá? O apóstolo Paulo já falou, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Como é que você vai pregar? De várias maneiras. Com testemunho, com relacionamento, você vai pregar. Alguém vai ouvir essa pregação, alguém vai ver essa pregação e vai começar a buscar nesse pregador o entendimento e ouvir. Quando a pessoa ouve, tá? Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, tem uma parte que ele fala, aquele que ouve e crê, tá? Não somente ouvir, ouvindo e crendo, tá? Essa pessoa agora vai invocar Romanos, ali com o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 10. Todo aquele que invocar o nome de Cristo Jesus será salvo. Então esse processo de ouvir e de crer desenvolve o invocar, e esse homem agora vai ser um homem salvo por Cristo Jesus. Ele sendo salvo, tá? Agora ele começa a pregar, para que outros possam ouvir, e aí nós podemos ver essas pessoas juntamente conosco na igreja de Cristo Jesus. Entendeu? Que legal? Esse é o caminho do discipulado. Tá? Eu vou sempre fazendo. Eu vou desenvolver pessoas para que depois as pessoas façam a mesma coisa que eu estou fazendo. Então, no discipulado e no crescimento de igreja, no sentido do crescimento da igreja, não da igreja no sentido somente estrutural. Porque a igreja pode crescer no sentido de ter 2 pessoas numa comunidade, 2 em outra comunidade, 10 em outra comunidade, e essa igreja vai crescendo. Não é no sentido somente do espaço do tempo. Essa igreja pode crescer de uma maneira que a gente nem imagina. A igreja ela vai crescendo. Mas aí, quando chega no processo da igreja, dessas pessoas que se reúnem para aprender ainda mais o discipulado, esse crescimento dessa igreja vai acontecer por quê? Porque no discipulado, quando eu discipulo alguém, essa pessoa vai crescer, e vai chegar um momento que ela vai crescer mais do que eu. E a gente tem que liberar essa pessoa para o crescimento. Ela tem que crescer. Então, observe o processo discipular de Jesus com os seus discípulos. Jesus, ele trouxe no seu contexto discipular 12 homens. Um deles, chamado Judas, não completou a vivência discipular, porque ele foi aquele que traiu Jesus. Mas esses 11, depois com mais um, que foi Matias, escolhido antes da descida do Espírito Santo, eles fizeram uma obra gigantesca que chegou até nós. Começou em Jesus. Mas o próprio Jesus, ao ascender aos céus, o Espírito Santo desceu em Atos 2, o apóstolo Pedro começou a pregar, e Pedro trouxe mais resultados de vidas convertidas do que o próprio Jesus. Mas qual é o mais importante? Jesus ou Pedro? No sentido de vivência discipular. Não existe o mais importante aqui e nem aqui. O mais importante é o próprio Deus que quis fazer a vontade dele e quis usar, e sempre quer usar o homem para desenvolver uma vida discipular. É claro que eu falei aqui de um Jesus
mas o Jesus histórico. Estou falando de Jesus Deus, no sentido de ser o 100% Deus e 100% homem. É claro que Jesus é Deus e nós não vamos discutir, não vamos entrar nessa ideia agora da cristologia. Tá bom? Mas o caminho do discipulado tem que desenvolver isso aqui. Sempre um vai desenvolver mais pessoas do que o outro. Mas é muito importante nós sabermos o seguinte: se eu estou discipulando alguém, se eu quero um crescimento da minha igreja, a igreja onde eu estou, se eu quero um crescimento das pessoas que estão, para que elas entendam mais o Evangelho, eu tenho que fazer com que as pessoas possam desenvolver o crescimento delas. Eu tenho que ficar alegre com o crescimento das pessoas. O processo de discipulado de uma igreja não pode haver ciúmes. Essa é a ideia. Não pode haver ciúmes nenhum. Eu começo a discipular você que está aí do outro lado, nesse momento, desse conteúdo que eu estou passando. Amanhã você começa a aprender mais sobre o discipulado e mais sobre a Bíblia Sagrada. E daqui a pouco você vai estar trazendo um conteúdo bem mais profundo do que o meu. Para mim, isso vai ser uma vitória, não uma derrota. Aqui no discipulado, não existe essa ideia de que um mestre é melhor do que o outro, do que um aluno é melhor do que o outro. Aqui existe a ideia de compartilhar conteúdos, a gente ficar alegre com todo esse compartilhar e o resultado que vai vir para o crescimento da igreja de Cristo Jesus. Não da igreja somente do pastor Valmar, que está ali, mas a igreja em Cristo Jesus. Por isso que a igreja é de Cristo e nós somos apenas esses agentes que vai levar essa palavra de Cristo Jesus.